Olá pessoal, a atividade de vocês de hoje é sobre potenciação. Aqui na primeira questão, a gente tem o seguinte: sabendo que x é um número natural, calcule o valor de x. Então, você tem aqui três itens, não é? Essa questão não é de marcar, você vai precisar descobrir o valor desse x em cada questão, ou seja, qual é o expoente que se você elevar o 6 a esse expoente, ou seja, esse x, vai dar 36. Na letra B, qual é o expoente que se você elevar o 6 a ele, dá o próprio 6. E na letra C, qual é o expoente, né, o expoente x, a qual você eleva ele e o resultado é 1. Então, o que é que você vai precisar saber nessa questão? Nessa questão, você deve determinar o expoente que fornece o resultado desejado. Então, por exemplo, a dica para a letra A é, digamos, você tem 4 elevado a x igual a 16. E você quer descobrir quem é esse x. Quanto ele vale? Qual é o número que eu elevo 4 para dar 16? Qual é a ideia? É você dividir o 16 pelo 4 até não conseguir mais, certo? Então, quando você divide 16 por 4, dá 4. Quando você divide 4 por 4, dá 1. Ou seja, você só consegue dividir o 16 por 4 duas vezes seguidas. Porque se você for dividir 1 para 4, nos naturais, não é possível, certo? Então, como você só consegue dividir o 16 por 4 duas vezes consecutivas, significa que esse x é 2. Ou seja, que 4 elevado a 2 é 16. Exatamente porque 16 é 4 vezes 4, certo? Então, o x, nesse caso, é 2. É esse exemplo que vocês vão utilizar para resolver a letra A. Nas letras B e C, você vai precisar lembrar do seguinte: todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1 e que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, você vai precisar lembrar dessas duas dicas para resolver as letras B e C, certo? Por exemplo, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. 5 elevado a 0 é 1, 19 elevado a 0 é 1, 1574 elevado a 0 é 1, certo? Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai dar 1. E a outra dica é que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, você pegou um número qualquer, elevou a 1, dá a ele mesmo. Então, essas são as duas dicas que vocês precisam para resolver os itens B e C da primeira questão. A questão 2, que na verdade é a primeira questão da atividade extra, pede o seguinte: que dada uma determinada potência, você diga quem é a base, quem é o expoente e qual é o resultado dessa potência. Por exemplo, 4 elevado a 3. Quem é a base? 4. Quem é o expoente? 3. Quem é a potência? Ou seja, qual o valor de 4 elevado a 3? É 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Exemplo 2. Em 12 elevado à quinta, quem é a base? 12. Quem é o expoente? 5. Quem é a potência? Ou seja, qual é o valor de 12 elevado a 5? É 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, 5 vezes seguidas, né? Porque o expoente é 5, que vai dar 248.832. Então, são com esses exemplos que vocês resolvem essa primeira questão da atividade extra. Na segunda questão da atividade extra, pede-se o seguinte: com o auxílio de uma calculadora, determine as potências a seguir. Então, você tem aqui 6 itens para resolver, né? Onde você precisa utilizar a calculadora. Aqui nós temos um exemplo. Então, digamos que você queira calcular 555 ao quadrado. Como é que você vai fazer? Você digita o número 555 na calculadora, aperta o botão vezes, certo? Que tem esse x, digita 555 novamente e aperta o botão de igual. Como resultado desse exemplo, claro, nós temos 308.025. É seguindo essa ordem aqui que vocês fazem todos os itens dessa nossa segunda questão da atividade extra. Na terceira questão, você tem o seguinte: calcule cada uma das potências a seguir. Então, aqui você tem potências que estão elevadas a 1, né, com o expoente 1, e tem outras que estão elevadas a 0, certo? Então, nesses casos aqui, você vai precisar lembrar de duas coisas que a gente já viu. A primeira é que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, se você viu um número lá que está elevado a 0, você já sabe, o resultado é 1. Claro, desde que a base seja diferente de 0, mas já nós não vamos ter nenhuma base 0, justamente para não dar problema, certo? E a segunda coisa que você tem que lembrar é que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se você viu um número lá que está elevado a 1, o resultado vai ser esse próprio número, certo? Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.